Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, mais uma edição do nosso programa PubliRio Online que vai aqui pelo canal 25 e 525 da NET e também pelas Converge logo a seguir, depois da televisão, vai para as mídias digitais, fica no YouTube, no Facebook e no Instagram e também vira podcast, vai para o Deezer e o Spotify. Eu estou trazendo hoje um senador de grife, é verdade. Ele é formado pela PUC, é especialista em Direito Esportivo, foi professor e vice-presidente, olha só, gente, do Flamengo. Ah, meu Deus do céu, vice-presidente jurídico. Eu estou falando do nosso senador aqui, que também foi secretário municipal de Habitação e estadual de Meio Ambiente, Carlos Portinho. Tudo bem, senador? Muito Tudo prazer. Ótimo. Prazer enorme poder estar aqui com você, com a sua audiência. Muito obrigado pelo convite. Senador, eu começo por aí. Quer dizer, o senhor é flamenguista não, né, senador? Pelo amor de Deus. Só a grife do Senado não pode ser flamenguista, Eu né? digo que de terno eu não tenho clube. Eu olhei aqui, eu estou de terno, não. Na verdade é porque atuei, né, na Justiça Desportiva e atuei para diversos clubes. Então eu sempre usava esse bordão, né, porque o advogado ele trabalha para o seu cliente. Sim, eu sou Flamengo. Desde que nasci. E tem uma nega chamada Tereza ou não? Tem uma chamada Marcela. Tá certo. Senador, quer dizer que o senhor assumiu logo que o senador anterior, Harold de Oliveira, faleceu de Covid, e o senhor ficou na vaga dele, foi isso, senador? Não é a forma que eu gostaria, né, Silvio, de assumir o Senado, mas também não posso deixar de dizer que me preparei para isso. Eu acredito sempre na vida, a gente tem que se preparar, né, estudar, né, ter preparo, trabalho, né, compromisso com trabalho e posicionamento, né? Eu procurei sempre na minha trajetória, tanto como advogado, seguir aí essa cartilha do preparo, do trabalho, do posicionamento e também na minha trajetória política, foi o que me levou. Eu, como advogado eleitoral, acabei sendo capturado, digamos assim, pela política. Minha primeira experiência foi como secretário de Ambiente do Estado em 2014, um ano muito difícil, por conta do início dessa grave crise hídrica, né, da estiagem que começou lá em 2014. Me preparei para a chuva, tempestade e ganhei a maior seca da história, ao contrário de São Paulo, aqui no Rio, sem racionamento. Né? E isso, acho que essa boa gestão, junto com os técnicos, me levou à Secretaria de Habitação e dali, como quadro político, o convite do Harold à suplência dele na chapa, né? Uma chapa que todos saibam, né? A eleição majoritária tem o candidato, né, titular, que foi o senador Harold, eu, primeiro suplente, e a senadora Renata Guerra como segunda suplente. Como é que é para o senhor substituir o senador Harold de Oliveira? O senador Harold é insubstituível, você não tem a menor dúvida. O senador Harold de Oliveira é insubstituível e me cabe, sim, ter o compromisso em honrar o mandato dele, os eleitores dele e os meus, os nossos, da Renata Guerra também, todos que contribuíram para a eleição dessa chapa ao Senado, que representa o Estado do Rio de Janeiro e em tão pouco tempo. Né, a gente pôde já, 8 meses de trabalho, foram 8 relatorias, uma autoria, 2 emendas, estamos lá justamente honrando o mandato do senador Harold. Agora, o senhor foi também o relator do projeto de marco legal da startup. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, senador. Nós falamos muito, né, Silvio, que é preciso uma reforma tributária, uma reforma administrativa, mas é bom enxergar o que está acontecendo no Congresso, né? Muita coisa boa sendo aprovada, por pior que seja o momento da pandemia, e o marco legal das startups, como eu digo, é uma reforma de mercado, é uma lei de mercado importante para um ecossistema que já está consolidado e faltava justamente um marco regulatório que desse segurança jurídica, que pudesse atrair os investimentos para o setor. Só nesse ano de 2021, o Brasil já atraiu mais recursos nesse setor, nesse segmento, do que todos os últimos 5 anos. Né? Isso sem o marco legal, né? Bilhões estão sendo investidos nas nossas empresas de startup. O Brasil é um dos países entre os 5 maiores unicórnios, né? Empresas que já alcançaram mais de 1 bilhão de faturamento anual. E o Brasil está lá sem o marco legal. Agora, com o marco legal, tenho certeza que muitas empresas estavam esperando esse ambiente de maior segurança jurídica, os investidores anjos, que são aqueles que apostam numa ideia agora reconhecidos pela lei,
né, com maior segurança jurídica, possam aumentar os investimentos nesse setor das startups, que é o que dialoga com o futuro, né? Com a tecnologia é inexorável. Gostaria de saber a sua opinião com relação à CPI, né, da Covid. Gostaria de saber a sua opinião. Na verdade, Silvio, a gente tem que entender o processo legislativo que está previsto na nossa Constituição e respeitar, né? Os senadores, digamos, de oposição ao governo, eles amealharam as assinaturas necessárias para a abertura da CPI. O senador Rodrigo Pacheco ainda teve muita habilidade, ele tentou, muitos até põem na conta dele, podia ter segurado. Não, não podia ter segurado, ele foi até onde era possível, porque, na verdade, a partir do momento que houve o número de assinaturas que a lei, a Constituição permite para a abertura da CPI, tanto que esses senadores foram ao próprio STF falar, está aqui as assinaturas, por que não abre? Não dava para esticar mais a corda, na minha modesta opinião, e ele teve que aceitar e abrir essa CPI. Uma CPI que realmente, no início, patinou, né? A gente ficar discutindo cloroquina, não cloroquina, certamente não iria contribuir para reduzir o número de óbitos. Agora, é papel da CPI investigar, sim, o uso do dinheiro público, das relações com o governo, desses atores da venda de vacina, e acabou que a CPI, aos 45 minutos do segundo tempo, parece que encontrou alguma coisa a ser investigada. Nada, na minha opinião, que me pareça levar ao presidente da República, mas todos que andam aí no ambiente político sabem, tem muito atravessador, tem muito intermediário, tem muita gente, às vezes, te vendendo na ponta e a pessoa nem sabe, o parlamentar nem sabe, e me parece eles pegaram aí pelo caminho alguém que estava querendo vender facilidades com o governo e que, por isso, já justificaria, agora sim, a investigação, e é essa linha que a CPI agora passou a adotar, porque tem alguns fatos que eu acho agora que ela deve investigar sim. Senador, vamos amenizar aqui a situação, né, senador? Eu queria saber sobre... o senhor foi relator, então, do projeto o senhor foi relator do projeto Clube Empresa. Eu queria saber, o senhor pode contar para a gente o que é especificamente? Silvio, eu prefiro as pautas construtivas, aquelas que trazem para o país algum ganho efetivo, desenvolvimento econômico e social. E realmente, o projeto dito do Clube Empresa, na verdade, só um parêntese, né? O Clube Empresa já existe, já está aí desde a Lei Pelé, há muitos clubes já, sociedades limitadas e outras formas societárias. Mas o projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco, de autoria dele, hoje presidente do Senado, ele remete a um tipo novo, que é a Sociedade Anônima do Futebol. É um modelo empresarial já testado no país, que é regido pela Lei de Sociedades Anônimas, mas trazido para um campo específico, que é a Sociedade Anônima do Futebol. O que a gente quer com isso? Na verdade, o que é um anseio, trazer mais responsabilidade, gestão, governança e, principalmente, funcionando como também um marco regulatório, poder atrair os investimentos de mercado para o nosso país. Esses investimentos estão aí ao redor do mundo, investidores do esporte, mas no Brasil, até então, era no papel de pão, no fio do bigode, e esse projeto de lei traz a figura do investidor, os instrumentos de mercado para o financiamento e a capitalização dos clubes, o que diferencia de qualquer outra proposta anterior, porque a Sociedade Anônima do Futebol é a única que tem esses instrumentos. E sem passar a mão na cabeça de dívida, a gente fez o tratamento das dívidas dos clubes, como vai ser pago os seus credores trabalhistas, cíveis, a possibilidade de recuperação judicial e uma negociação coletiva, a possibilidade da centralização das execuções trabalhistas e cíveis e a negociação individual com aceleradores como o lançamento de debêntures para pagamento de dívida e para financiamento e investimento dos clubes, possibilidade de deságio sobre as dívidas, cessão de crédito do credor poder ceder, o clube oferecer um valor de acordo, você não quis, você vai no banco e aí você troca então o seu crédito e o clube negocia e amplia a longo prazo da sua dívida. Então o projeto ele visa, para alguns, uma oportunidade única, como o Atlético Paranaense, que é um clube que não tem dívidas e vai poder ter um ganho expressivo aí, certamente vai para outro patamar, é um dos clientes, digamos assim, do projeto, e para outros a única alternativa, como talvez para o Cruzeiro, que já aprovou inclusive esse modelo antes mesmo da sanção da lei que ocorreu agora recente, né? E Botafogo, Vasco e alguns outros que poderão se reestruturar e receber com isso aporte de capital de investimento. Queria saber o seguinte, a política está
extremamente polarizada. Eu queria saber a sua opinião. O que o senhor acha dessa situação, senador? Nós vivemos, nos últimos anos, né, na história do nosso país, vivemos entre dois extremos, né? A esquerda, a direita, muito ideologizada a discussão política. E eu vou ser sincero, Silvio, a ideologia é boa, né, para a nossa formação, mas para a política, para a gestão pública, eu sou prático. Eu acho que a gente tem que ser mais prático, porque o que a população quer na ponta é ver as coisas acontecerem. E eu acho que às vezes a gente se perde num discurso, numa discussão muito ideológica e falta chegar o serviço lá na frente para o cidadão, sinceramente. Senador, agora eu quero falar do seu autor do projeto que cria o Certificado Nacional de Imunização e Segurança Sanitária. O que é isso e aonde ele se aplica, senador? Como eu chamo, é o certificado de vacinação e testagem. Né? Hoje, inclusive, a plataforma do Conect SUS ela já se atualizou e ela já espelha exatamente o que o projeto, na origem, se propõe, que é um documento digital onde possa reunir ali as suas informações de vacinação, todas as vacinas, da Covid certamente, e de testagem para a Covid, porque a gente sabe, muitas pessoas ainda não foram vacinadas, outras pessoas... Fala nisso, a gente está aqui com a nossa máscara. Estamos aqui com a nossa máscara, né? Só estamos sem por conta da nossa entrevista, mas muitas pessoas já foram vacinadas, ainda não foram vacinadas, aliás, outras pessoas não podem, né? Tem gente que tem alergia, de fato, e tem pessoas que não querem. Eu não vou entrar no mérito de quem não quer, mas eu quero dizer que até para aqueles que não foram vacinados, o projeto atende, porque ele prevê a testagem, que são os instrumentos que têm sido usados em todo o mundo para a abertura responsável da economia. Outra coisa, Silvio, a gente não pode virar uma ilha, estarmos todos vacinados e trancados dentro do nosso próprio país. Aqui não é Cuba, né? A gente, em algum momento, vacinado, vai querer ter as nossas trocas internacionais, nossas viagens de lazer, de trabalho, e a verdade é que hoje, enquanto o mundo adota o certificado de vacinação para uma abertura responsável, né, a gente aqui não tem isso, e sem isso a gente está impedido, inclusive, de viajar para fora do Brasil, e mesmo aqui dentro do Brasil, quem não percebeu, quero dizer, já vivemos com muitas restrições. No Sergipe, por exemplo, na página do governo, depois de 10 da noite, a ordem é toque de recolher. O que o projeto prevê é que aquelas pessoas vacinadas e testadas negativa, elas não se submetem às restrições. Então, é a possibilidade da abertura responsável, né, da nossa economia, especialmente o setor de turismo, o setor de evento, a cultura, que é o setor que sofre com lockdown quase que absoluto desde o início da pandemia. Agora, senador, o senhor acha que o governo federal demorou na vacinação ou não? Está correndo normal? Olha, eu acho que a gente vai alcançar aí 70% da população vacinada até outubro, né? A gente não pode esquecer que o país, o Brasil, é um país latino, da América do Sul. A vacina foi desenvolvida pelos ingleses, com a parceria dos indianos, pelos americanos. Então, eu acho que tudo tem um tempo. Eu não sou crítico a ponto de dizer que o Brasil atrasou a vacinação. Poderia ser mais rápido? Talvez pudesse sim, né? Mas eu prefiro ver o que está acontecendo. A gente vai chegar aí em breve a 70% da população vacinada e a vacinação vem vindo num ritmo forte, o governo vem fazendo as aquisições e, mais importante, em breve eu espero que a gente esteja fabricando a nossa própria vacina, inclusive lá no Senado aprovamos a conversão dos laboratórios de produção de vacina animal que produzem a aftosa, que tem o mesmo modelo de isolamento do vírus, possam também produzir a vacina humana para a Covid. E isso poderia dar autossuficiência para o nosso país, porque é verdade que todo ano vamos ter que vacinar a nossa população, como vacinamos para outras doenças. Senador, eu quero agradecer a sua presença aqui e já quero convidá-lo para um outro bate-papo, porque é bom de papo, hein, senador? Você é bom de papo. E, na verdade, eu quero agradecer a sua presença e, além de agradecer a sua presença, eu quero dizer o seguinte, eu adoraria que nós tivéssemos no Senado vários senadores assim, como o senhor. Obrigado. Porque, na verdade, eu confio no seu trabalho e espero que o senhor continue sempre assim. Muito obrigado, senador. Muito obrigado. O trabalho eu posso dar, é isso que eu me comprometo. Grande abraço. Tamo junto.